Graça seja dada ao nome santo do Senhor, toda honra e toda glória seja para Ele. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20, a partir do versículo 17. Assim está escrito: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Amém, meus queridos. Eu quero falar nesta manhã sobre o discurso de despedida de Paulo. As palavras do apóstolo Paulo, elas são muito emocionantes. Mostra o carinho que o apóstolo Paulo ele tinha para com os irmãos de Éfeso. E ele chama alguns dos líderes da igreja, Paulo retornando para a cidade de Jerusalém. Ele está na cidade de Mileto e ele pede para que os líderes da igreja vá ao seu encontro nessa cidade. Paulo está preocupado com as condições dessa igreja e como ela se portaria após essa sua partida. As palavras de Paulo, ela é emocionante porque esse foi o último encontro que esses irmãos tiveram. Ele diz: depois daqui vocês não verão mais o meu rosto. É o último momento que nós estamos nos encontrando. É por isso que esse é o discurso de despedida de Paulo. Ao longo das Escrituras, estamos acostumados a ver Paulo pregando como evangelista, com o objetivo de trazer os pecadores a Cristo, ou como um apologista defendendo a fé verdadeira. A mensagem de Paulo, geralmente era uma mensagem ou de um evangelista convidando o pecador ao arrependimento, ou de um apologista, um defensor da fé cristã, muito contundente com as suas palavras, defendendo a fé evangélica. Porém, o discurso aos presbíteros de Éfeso, ele é singular, irmãos. Ele é único. Esse discurso de Paulo aos presbíteros, ele é único. Uma vez que mostra Paulo não como um evangelista ou um defensor da fé, mas como um pastor. Agora a mensagem de Paulo não é defendendo a fé, não é aquela mensagem incisiva,
também não é uma mensagem convidando o pecador ao arrependimento, mas é uma mensagem de pastor cuidando das suas ovelhas, a qual ele havia ganho. Essa mensagem permite vislumbrar o modo que Paulo ministrou em Éfeso durante 3 anos. E ele diz: durante 3 anos eu ensinei a vocês noite e dia. E não deixei de vos ensinar ou de demonstrar os desígnios de Deus para cada um de vós. A mensagem de despedida de Paulo pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, ele recapitulou o passado. Em seguida, falou sobre o presente. E, por fim, se referiu ao futuro. Na primeira parte, enfatizou sua fidelidade ao Senhor e à igreja, ao ministrar durante 3 anos em Éfeso. Na segunda, revela os sentimentos de Paulo, tanto em vista do passado, quanto do futuro. E na terceira parte, advertiu-os sobre os perigos que enfrentariam. Então ele fala de como foi o seu comportamento durante toda a sua estadia na cidade de Éfeso. Fala sobre a condição que aquela igreja se encontrava naquele momento. Bem como Paulo fala das ameaças que haviam para o futuro. O primeiro ponto, ele recapitula o passado. Em seu ministério, Paulo não trabalhava de maneira gradual. Ele sempre foi bastante contundente naquilo que ele fez, né? Como um diplomata tentando sentir primeiro onde pisava. Desde o primeiro dia, entregou sem qualquer restrição a obra do Senhor. Nós estamos até tratando do apóstolo Paulo na nossa escola dominical, né? É o tema do trimestre. E eu até disse hoje que Paulo, ele nunca foi um religioso meia boca. Quando ele era fariseu, ele era fariseu. Sempre foi muito contundente na sua religião. E quando ele se converte ao cristianismo, ele se converte de verdade. Como fariseu, ele diz que foi um assíduo perseguidor da igreja por conta do zelo que ele tinha para com o farisaísmo. E quando se converte ao cristianismo, ele abraça essa fé com todas as forças que havia no seu íntimo. E quando ele chama os irmãos, e a primeira palavra que ele diz aos irmãos de Éfeso é essa: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia. Vocês me conhecem, Paulo diz. Vocês estiveram comigo durante 3 anos, e vocês sabem qual foi o meu comportamento entre vocês desde o primeiro dia. Paulo não inicia sua pregação com princípios, regras ou instruções. Não é o rígido cumprimento de prescrições, mas a imitação viva de uma vida atraente que nos leva à configuração correta da nossa própria vida. Paulo está chamando a atenção dos irmãos, não é para que eles olhassem para os princípios da lei, não é uma prescrição do que estava determinado na lei de Moisés que Paulo está chamando a atenção. Paulo está chamando a atenção desses irmãos para que eles olhem para a sua própria vida, para o seu comportamento e o seu procedimento. E ele diz: porque vocês sabem como foi que eu me conduzi entre vocês durante todo o período em que lá estive. Por isso também agora, na despedida, Paulo não entrega aos presbíteros uma ética cristã. Mas o que Paulo quer deixar para esses irmãos é o seu exemplo de vida. Paulo diz, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu não estou aqui para expor a Bíblia para vocês.
porque isso eu já fiz durante 3 anos, dia e noite, eu já fiz isso. Então eu não estou aqui para mostrar para vocês o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. Eu quero mostrar para vocês o meu exemplo de vida. E como foi que eu conduzi a minha vida entre vocês durante todo o período que nós estivemos juntos. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês não têm nada o que dizer do meu ministério. Porque eu demonstrei, não por meio de palavras, mas por meio de atitudes, como é que se deve viver a fé evangélica. Aleluia. Aleluia. Nesse legado de Paulo, irmãos, aparece em primeiro lugar um traço fundamental, que é o seu serviço ao Senhor. Paulo diz: eu estive no meio de vocês servindo. Não sei se vou conseguir pregar hoje, viu? Paulo diz: eu estive servindo no meio de vocês. É isso que caracteriza a nova existência do cristão, bem como do ministro em particular. Paulo ressalta 3 aspectos do serviço. Ele disse que esteve entre os irmãos servindo com humildade, em lágrimas e em provações. As características do ministério de Paulo, ela foi acompanhado por isso. Ele diz: eu estive 3 anos entre vocês servindo, com lágrimas, com humildade e em provações. Essas 3 coisas ocorreram durante todo esse período. Qualquer função na igreja de Jesus perderá o seu valor se o objetivo final, meus queridos, não for servir. Qualquer coisa que for realizada no reino de Deus perde a essência se o objetivo não for servir ao Senhor. É importante lembrar que o serviço ele conduz para as lutas e as provações. Não porque exercemos o serviço com erros ou mau desempenho, mas precisamente quando o realizamos com sinceridade e amor. Contudo, nessas provações, nos tornamos pessoas firmes e aprovadas. Paulo não diz com queixas e lamento, mas com plena aprovação daquilo que preencheu os seus anos em Éfeso. Quando ele faz menção das provações, das dificuldades, da sua humildade, ele não está se lamentando. Paulo ele não está com lamúrias apresentando aos irmãos. Ele não está arrependido de tudo aquilo que ele viveu durante esse período entre os irmãos. Ele está apenas testificando uma verdade. Ele está apenas apresentando diante dos irmãos como foi o seu procedimento e a sua forma de vida. Então Paulo, diante desse discurso, ele apresenta primeiro um histórico do seu passado. No segundo momento, ele fala do seu testemunho do presente. As palavras "e agora" que ele utiliza posteriormente, a partir do versículo 22, porque no versículo 18, o 19, ele vai falando daquilo que ele fez anteriormente, né? O versículo 18, ele vai dizer: e quando se encontrava com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vocês, desde o momento em que eu entrei na Ásia. O 19, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, mas jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa.
Então não foi apenas um momento de um culto público que Paulo ensinava e ministrava a mensagem. Ele diz também: de casa em casa eu vos anunciei essa verdade. Então Paulo fala desse histórico do seu passado entre os irmãos. A partir do versículo 22 ele diz: e agora, Paulo vai tratar do presente, né? E agora, constrangido estou, Paulo diz. Essas palavras mudam a ênfase do passado para o presente. Enquanto Paulo abre o seu coração e diz aos seus amigos exatamente como é que ele se sente. Como é que Paulo estava se sentindo, irmãos, diante de tudo aquilo que ele havia vivenciado? Constrangido em meu espírito, Paulo diz. Vou para Jerusalém sabendo o que ali me acontecerá. Não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Ora, já tinha sido poucas, né, a que ele tinha passado. Como se fosse poucas a que ele já tinha passado. Ele disse: o que está me esperando de agora por diante é mais cadeias e mais tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: eu estou indo para Jerusalém, o que me aguarda em Jerusalém é cadeias e tribulações, mas não tem problema. Não tem problema, Paulo diz. Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Não importa se o que me aguarda lá é tribulações, não importa que eu vou ser preso. O que importa para mim é que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, que é o ministério da pregação do Evangelho de Deus, ele diz. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo estava profundamente preocupado em realizar com louvor o chamado de Cristo em sua vida, meus amados. Paulo não estava preocupado com o que aconteceria com ele, se as tribulações seriam potencializadas. Ele queria que o seu ministério fosse concretizado. Ele disse: por isso não me importa, porque o meu maior objetivo, o meu sonho de vida, é cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E ele sabia que o ministério que ele havia recebido era o ministério da pregação do Evangelho. E ele diz: é isso que eu preciso concluir. Qual foi o ministério que nós recebemos de Cristo, irmãos? Jesus nos chamou para quê? Para que Jesus ele nos chamou? Precisamos nos preocupar em cumprir o ministério que o Senhor Jesus ele outorgou a cada um de nós. Porque nós nos envolvemos com tantas outras coisas, que o ministério que nós recebemos do Senhor, ele fica para o escanteio. Nós nos envolvemos com tantas atividades, e o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, o que temos feito? Aleluia! Diante da magnitude e a importância desse serviço, ele não atribui valor algum ao seu destino pessoal, irmãos. Diante da importância que Paulo dava para aquilo que ele recebeu de Cristo, ele não dá valor algum para a sua vida. Ele diz: porque eu não tenho ela por preciosa para mim.
mas a minha vida ela é preciosa para cumprir o ministério que eu recebi. Em nada, ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós nos preocupamos em cumprir o ministério de Cristo Jesus, que recebemos. Terceiro lugar, meus queridos, Paulo falou do passado, do presente, agora ele fala do futuro. Paulo adverte, ele faz uma advertência quanto ao futuro da igreja. Paulo encerra sua mensagem de despedida advertindo os presbíteros, os líderes, sobre os perigos que deveriam reconhecer e tratar, a fim de proteger e de conduzir a igreja do Senhor. O salmista Davi, ele vai dizer que o zelo pela casa do Senhor me consome, ele diz. O apóstolo Paulo, ele não usa essas palavras, mas as suas palavras, elas são aplicadas a esse mesmo sentido. Paulo, ele diz que o cuidado que ele tinha pela igreja consumia ele dia após dia. O amor que ele tinha para com a igreja, ele diz, isso vai me consumindo dia após dia. Por isso, a fim de proteger a igreja, por isso brota do seu coração a insistente advertência. Nós não lemos essa parte, mas a partir do versículo 28, ele diz, atendei por vós mesmo e por todo o rebanho. Então tenha cuidado de você e ao mesmo tempo procure cuidar também dos outros. Cuide de você e cuide dos outros, atentai por vós mesmo e por todo o rebanho. Um grupo de pessoas que custou tão caro para Deus, precisa ser conduzido com muita seriedade e cuidado. O preço foi muito alto, meus amados. O valor foi muito alto, pago por Deus, para o resgate de cada um individualmente. Aleluia! A Bíblia diz, se fôssemos pagar pela nossa salvação, os nossos recursos esgotariam-se antes. Então nem mesmo os homens mais ricos do mundo tinham possibilidade de bancar esse custo. Sendo esse preço tão alto, o cuidado deve ser imenso. Aleluia. Novamente, Paulo pode remeter ao seu próprio exemplo. E ele diz no versículo de número 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Eu tive entre vocês durante 3 anos com lágrimas, ensinando, conduzindo individualmente cada um de vocês. Por que Paulo fez isso? Porque ele sabia que o preço de cada uma daquelas pessoas era um valor muito alto. Cada pessoa tinha um valor muito grande para Deus, e por isso Paulo, ele gasta durante todo o seu ministério essa dedicação para cada uma daquelas pessoas. Paulo exortou e mostrou aos presbíteros a magnitude da sua responsabilidade. Por isso, testemunhar o evangelho da graça deveria ser o grande objetivo das suas vidas, meus amados. Testemunhar o evangelho da graça deveria ser o nosso objetivo de vida.
Uma das nossas maiores preocupações era testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. Deveria ser uma preocupação nossa. Isso deveria nos incomodar de alguma forma. Mas parece que a igreja tomou uma injeção, meus queridos, uma anestesia que não passa nunca, a anestesia da igreja. Está adormecida. A igreja tomou uma injeção de tal maneira que ela não se mobiliza para mais nada. Não se mexe porque está em um estado de letargia. A mensagem da propagação da mensagem da graça do Evangelho de Deus deve ser o nosso objetivo de vida. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos respirar o Evangelho, meus amados. A igreja precisa respirar a mensagem do Evangelho da graça. Aleluia. E sair exalando essa mensagem por onde quer que nós andarmos. Aleluia. Só que geralmente as nossas preocupações, elas são outras e não essa. O que tira o nosso sono não é a mensagem, a necessidade da pregação da mensagem do Evangelho da graça de Deus. O que tira o nosso sono são todas as outras coisas. A fatura do cartão de crédito, a conta de luz que está para chegar. O que tira o nosso sono é o carro que eu preciso, o carro novo que eu preciso adquirir. A prestação da casa própria. Essas coisas tiram o nosso sono. Mas a mensagem do Evangelho da graça de Deus, com ela nós dormimos tranquilamente. E não nos incomoda o fato de nós não transmitirmos ela para os demais. Precisamos respirar essa mensagem e sair exalando ela para onde quer que nós formos, meus queridos. Testemunhamos da palavra. Paulo diz: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, que é a pregação do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Diante de Deus, amados, nós não temos como nos esquivar. Nós nos esquivamos um dos outros. As desculpas, elas servem para nós aqui. Não deu, aconteceu isso, choveu muito, estava frio, estava com dor no pé. As desculpas servem para nós. Para Deus não funciona. Não funcionará diante de Deus, pois Ele sabe como cada um se comportou diante dEle e com aquilo que recebeu do Senhor. Caminhando para a nossa conclusão, mesmo sofrendo ameaças e passando parte de sua vida encarcerado, Paulo jamais perdeu o entusiasmo de viver, nem o senso de urgência de proclamar o Evangelho. Considerava-se prisioneiro de Cristo e embaixador em cadeias, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Paulo tinha o coração ardente, os pés velozes, os lábios abertos para proclamar Cristo e a essência do Evangelho. Por fim, irmãos, fomos graciosamente chamados por Cristo para dar continuidade naquilo que Ele iniciou. Jesus, Ele nos chamou para dar continuidade naquilo que Ele iniciou. O exercício da vida ministerial é, sem dúvida, um dos maiores privilégios que o Senhor Jesus nos confiou. A cada um de nós, Ele confiou algo em nossas mãos. Ele nos entregou algo, meus queridos, quando Ele nos chamou. A Bíblia vai chamar isso em alguns momentos de um tesouro, e nós precisamos cuidar disso. É como um objeto que
vai estar ornamentando um espaço específico, a sala, ou qualquer outro espaço que seja, e nós com frequência estamos sempre limpando, polindo, para que ele esteja no seu brilho maior, possa expressar a sua beleza de maneira cada vez maior. Esse é o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, devemos realizar esse trabalho com excelência, a fim de honrar a confiança que nos foi depositada. Há duas pessoas que eu tenho muito receio, individualmente, né? Como grupo mais, né? Mas individualmente tem duas pessoas que eu tenho hoje mais do que duas, né? Receio de decepcionar de alguma maneira. Primeiro é Deus, que confiou algo em minhas mãos. Tenho muito receio de decepcioná-lo. Quando eu era mais jovem, tinha muito receio de decepcionar a minha mãe. Então tudo que eu ia fazer, eu pensava, rapaz, se a minha mãe souber de um negócio desse, não vou fazer não. Misericórdia, se a minha mãe souber, imagina a vergonha. Porque o filho geralmente tem muito receio de envergonhar a mãe. Hoje, os meus filhos, a minha esposa, e como instituição a igreja, nós precisamos honrar o ministério que nós recebemos do Senhor. Devemos realizar esse trabalho com excelência, a fim de honrar essa confiança. O Senhor nos chamou, meus amados. Ele confiou em nós. Mesmo não sendo merecedores, Ele confiou em nós. E nós precisamos honrar a confiança do Senhor Jesus Cristo na nossa pessoa. Aleluia. Que Deus nos ajude, meus queridos. Que Deus nos ajude a cumprir o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos fortalecer, para que possamos caminhar segundo a orientação da sua palavra para cada um de nós individualmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus amados.